Vamos tentar explicar então um pouquinho do que é esse impasse em relação a esse veto parcial do presidente Jair Bolsonaro, que trata aí dessas emendas que foram tornadas impositivas. Na verdade, elas já foram tornadas impositivas com a votação do orçamento impositivo mesmo, mas ele vetou uma parte que trata das emendas que são de deliberação do relator do orçamento, né? Cerca de 30 bilhões de reais. Então, existe aí uma negociação para ver se, de fato, essas emendas apontadas pelo relator do orçamento, elas devem ser de execução obrigatória, ou seja, o governo não pode contingenciar, tem que liberar em um prazo de 90 dias, 3 meses, né? E aí existe toda uma discussão, uma negociação em relação a isso. Com as negociações que foram feitas ao longo do dia de ontem, o governo então enviou 3 projetos de lei que tentam sanar essa discussão sobre esses 30 bilhões. O primeiro dos projetos, ele devolve cerca de 9 bilhões para o controle do governo federal, que passaria então até a autoridade de dizer para onde que vai esse dinheiro. O outro projeto reduz o total das emendas sobre as quais o relator do orçamento teria então o poder de dizer para onde que ele seria gasto. O terceiro projeto regulamenta aspectos então da LDO de 2020, umas questões mais formais. A gente vai começar então a conversar sobre esse assunto para tentar entender a solução ou a negociação em torno desse tema com a deputada Bia Kicis. Ela é do PSL aqui do Distrito Federal e é vice-líder do governo aqui no Congresso. Deputada, primeiro, por que esses projetos demoraram para chegar, como a gente viu aí na fala do presidente Davi Alcolumbre? Eles agora precisam ser analisados pela Comissão Mista de Orçamento. Como é que fica a discussão em torno dessas emendas? Bom dia a todos. Primeiramente, eu não acho que tenha havido qualquer demora. Você não pode fazer um projeto como esse, de complexidade, que vai mexer na vida do brasileiro, na vida daquela pessoa que é beneficiária das emendas, beneficiária do orçamento, que somos todos nós, não é? Sem um estudo. Né, um estudo do impacto, e para isso precisava passar pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes. E foi isso que eles fizeram. E por causa exatamente da tecnicidade, da expertise da equipe, que eles conseguiram fazer que esses PLNs chegassem de uma forma que ficasse muito favorável para que a gente possa votar e aprovar. O que muda, de fato, então, esses projetos sendo aprovados, né? Esses PLNs sendo aprovados? Esse impacto de 30 bilhões, que estava todo na mão do relator, decidir para onde vai essas emendas. Como que fica isso? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa solução de deixar 30 bi na mão do relator do orçamento, com a chave do cofre, decidindo para onde vai cada recurso, a ponto de, como falou a ministra Damares, da ministra ter que pedir para o relator liberar para ela poder pagar a conta de luz, conta de água do Ministério, né? Então, assim, nem os parlamentares estavam felizes com isso. Eu passei ontem o dia inteiro ouvindo só reclamação, tanto no Senado como na Câmara, de parlamentares que não fazem parte, digamos, desse grupo de líderes, dizendo é um absurdo a gente deixar na mão de um parlamentar, né, para decidir o orçamento. Você precisa de uma ambulância, você precisa de um remédio lá no município, no interior do Rio Grande do Sul, para tudo. O relator vai ter que autorizar. Não, isso é beira a loucura. Então, fez muito bem, em primeiro lugar, o povo de se manifestar, de botar pressão nas redes sociais, e eu creio que essa pressão deu um resultado e impediu que esse veto fosse derrubado. Então, ontem a gente só ouvia o seguinte aqui pelos corredores do Congresso: o veto vai ser mantido, o veto vai ser mantido. E aí, esses 3 projetos, esses PLNs, eles vieram para regulamentar como vai ser tratado exatamente o que é impositivo, a emenda impositiva. Ela é impositiva, mas como é que ela vai ser feita? Então, ela sai da mão do relator, tá, e ela passa a ter uma regulamentação legal. Quem chegou aqui para conversar com a gente também é o deputado Ayrton Faleiro, que é vice-líder do PT do Pará. Deputado, a gente está falando então sobre as emendas impositivas do relator do orçamento, né? E esses projetos que foram enviados ontem. Para ficar claro, existem várias outras emendas que continuam impositivas, são as emendas dos parlamentares, as emendas das bancadas. A gente está falando especificamente das emendas do relator do orçamento. Essa solução, esses projetos que foram enviados ontem, pode ser um caminho para tentar superar esse impasse? Então, primeiro, cumprimentar minha colega deputada. Eu acho que nós temos que esclarecer a opinião pública de que vou chamar aqui na linguagem popular, essa confusão, primeiro, não é culpa da oposição, né? Estão tentando botar no nosso colo uma culpa que não é nossa, né? Foi o Paulo Guedes que enviou para a Comissão de Orçamento a proposição dos 30 bilhões impositivos. Foi aprovada aqui na Casa. E nós estamos observando
de que o governo está com dificuldade de dialogar com o Congresso, né? E também não é verdade que o Congresso, nós, os deputados, senadores, estamos chantageando o governo. Se tem alguém chantageando o parlamento, é o governo, quando ameaça jogar a opinião pública, até fazer mobilizações pedindo fechamento da Câmara. E a terceira questão também que não procede é de que essa questão da solução, o governo não negocia com o Congresso. Tanto é que o governo agora está pactuando com a base dele aqui, esses projetos de lei, para destinar 15,4 bilhões para o Executivo ter liberdade na sua gestão e o mesmo montante para a Câmara dos Deputados. Então, o governo sinaliza de forma confusa. Uma hora diz que o Executivo tem que ter o poder total, daqui a pouco vai buscando um acordão. O PT não participou desse acordo e nós vamos votar, já votamos ontem, contra essa... Aliás, pela derrubada desse veto do presidente da República, e nós não vamos votar a favor desses projetos, porque é uma confusão que, inclusive, a sociedade começa a ver com maus olhos o que está ocorrendo aqui na Câmara Federal. Ô, deputada, por que essa questão dessas emendas tomou essa proporção política tão grande, né? Com integrantes do governo falando contra o Poder Legislativo, por exemplo? Olha, em primeiro lugar, que isso é só uma narrativa da oposição. O presidente Bolsonaro não chantageou o Congresso, não mandou o povo na rua para fechar o Congresso. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Já sei sim, tiraram de parte da mídia que adora fazer uma narrativa contra o presidente Bolsonaro, né? E eu, por exemplo, sou uma das pessoas que aderi à manifestação e insisto, ainda com o veto mantido, gente, dia 15 tem que ser grande. Nós vamos para a rua, porque a nossa resposta para mostrar que nós apoiamos sim o presidente Bolsonaro e apoiamos o Congresso também, mas o Congresso tem que trabalhar direito. Olha só, nós somos representantes do povo. Como é que a gente pode dizer que povo na rua é antidemocrático? Não dá para entender. O que é antidemocrático é povo que faz balbúrdia, que quebra patrimônio público, como aconteceu ontem na Alesp. Isso é um absurdo, aqueles servidores públicos ligados à MST, que tinha lá, né, parecia bandeira, quebrando, fazendo arruaça. Isso não pode. Agora, nós, o povo que vai para a rua de forma ordeira e que é o detentor do poder, como é que isso pode ser antidemocrático? Então, primeiro, desfazer essa narrativa mentirosa de que o presidente chantageou, mandou o povo para a rua contra o Congresso. Mentira! Segundo, foi o povo que veio dizer assim, olha, nós não queremos essa história do Congresso ficar com 30 bi na mão, não. Nós elegemos Jair Bolsonaro para gerir o orçamento. E o que foi feito? Não teve acordão, não, tá? O Bolsonaro, simplesmente, o que ele fez? Ele vetou aquele artigo que dizia que 30 bi ficariam na mão do relator. Está vetado. E esse veto será mantido. O Congresso vai manter integralmente. A oposição votou contra para derrubar, mas ela não tem maioria. O veto será mantido. Hoje, quando abrir lá, né, o escrutínio, veremos que foi mantido. E aí, o que o governo fez? Na verdade, ele deu um nó em pingo d'água, tá? Ele disse o seguinte, Congresso, você quer 15 bi? Então você vai ter que ajudar o Brasil a ter superávit. Porque os 30 bi estão de volta com o Executivo. E o que esses PLNs dizem é que tem a questão do leilão do pré-sal, tá? E diz o seguinte, qualquer extra que houver no orçamento, que não seja o do Executivo, se conseguir ter superávit, ok, então vocês ficam com esse dinheiro que pode chegar a 15 bi, só que esse dinheiro não vai mais sair da saúde, não vai sair da educação, não vai sair da infraestrutura, é um dinheiro que vai brotar, digamos aqui, vai surgir de um esforço conjunto, governo e parlamento, para que haja superávit. Então, para isso, é preciso que não haja o que eles estavam tentando fazer ontem no Congresso, de dar aumento real a salário mínimo, tem a questão do BPC, sobre o qual nós vamos falar. Deputado, hoje tem reunião de líderes às 4 horas da tarde para tentar definir como é que fica essa questão do Congresso. O senhor acha, ouvindo o que a deputada Bia Kicis disse, que a gente está perto, assim, há uma costura para um acordo sobre esse assunto? Então, pode ter acordo sobre o método de votação, né? Mas não procede essa história de que vem da oposição o problema.
é uma contradição muito grande do governo. Se o presidente Jair Bolsonaro quer fazer a gestão total dos recursos, por que o Paulo Guedes manda para nós, então, uma proposta de 30 bilhões como impositivos para a Câmara? Isso é uma contradição profunda. É contradição também um presidente da República. Nós temos o vídeo do presidente chamando para uma mobilização, para enfrentar o Congresso e o Judiciário. Isso é antidemocrático. Eu nunca vi na história, depois do golpe militar, algo parecido. Mobilização social é legítima, as pessoas podem se mobilizar, mas o presidente da República convocar é muito estranho, né? Então, mas eu acho que a reunião caminha, eu acho que hoje vamos concluir a apuração dos votos, né? E os PLNs vão para a Comissão de Orçamento e vão para a votação. Nós não vamos emperrar a votação, nós vamos manter o nosso posicionamento contrário a essas atitudes do governo e essas tentativas de o governo centralizar toda a gestão dos recursos públicos, quando ele usa esses recursos, entende, para os interesses das instituições financeiras, e inclusive prejudicando, cortando recursos da sociedade. Por isso, o Congresso não pode dar uma carta branca para o presidente da República tratar dos recursos. Nós temos o papel não só de fiscalizar, mas ajudar a destinar os recursos, porque o Congresso, ou seja, o Parlamento, ele tem mais sensibilidade para atender as demandas da sociedade, que o presidente da República, o Executivo, não tem mostrado essa sensibilidade. Pelo contrário, tem cortado direitos do povo brasileiro, programas e políticas públicas. Por isso nós queremos ter um Congresso ativo na discussão e definição dos recursos públicos. Vamos falar de outros assuntos que estão também em discussão aqui na Câmara. Ontem foi aprovado na comissão mista da medida provisória que trata do 13º do Bolsa Família. O relator incluiu e foi aprovado na comissão mista a extensão desse 13º também para o pessoal do BPC. Deputada, a senhora faz parte daquela comissão. Foi uma derrota para o governo isso? Aumenta muito o impacto financeiro? Não foi derrota para o governo, foi uma derrota para o Brasil, né? Porque o governo tem tratado as contas com austeridade, tem conseguindo acabar com os desvios, com toda a corrupção, com toda a fraude. E com base nisso, com essa responsabilidade fiscal, o governo conseguiu inaugurar o 13º para os beneficiários da Bolsa Família, coisa que os governos anteriores não fizeram. Então, graças a essa austeridade, o governo conseguiu achar esse espaço fiscal e deu o 13º. Então, essa medida provisória era para isso, para legitimar o 13º para a Bolsa Família. Aí, de forma irresponsável, populista, a oposição conseguiu incluir ali o 13º do BPC. Não se discute aqui se beneficiário de BPC precisa, tem necessidade, a gente sabe que sim, e nós somos completamente sensíveis às dificuldades das pessoas que têm um filho com uma carência, uma deficiência, e o governo ajuda com um salário mínimo. Tá? Então, o BPC é muito superior à Bolsa Família, que são R$ 89. Mas eu mesma estou trabalhando junto ao governo uma solução para buscar alguma coisa, uma gratificação para o final do ano, mas que não pode ser o valor de um salário mínimo, porque você, inclusive, desestimula aquelas pessoas que contribuem para a Previdência. Então, foi uma derrota para o Brasil, em razão de pessoas que querem colocar dificuldades para o governo. Mas eu já tenho a informação de que nós vamos trabalhar para reverter essa situação. Deputada, então, sua expectativa sobre a votação dessa medida provisória agora vem para a Câmara, né, e depois no Senado? Na verdade, nós não podemos taxar a oposição de responsável por destinar mais recursos para as pessoas atendidas pelos benefícios da pensão continuada. E é bom que se diga, foi os nossos governos que criaram o Bolsa Família, né? E nossa visão é de que, com os cortes nas políticas públicas e programas sociais, nós estamos vivendo um desaquecimento da economia. Isso está gerando desemprego, isso está perdendo a capacidade de compra das pessoas e tem repercussão direta lá nos comércios, nos pequenos e grandes municípios. E dá uma aquecida com esse reconhecimento do trabalho do pessoal do benefício da pensão continuada, aquecer a economia, faz bem para o país. Nós não estamos fazendo mal para o país. O que faz mal para o país é cortar recursos públicos e programas sociais que geram emprego, que geram oportunidades e dignidade para o povo brasileiro.
para a gente encerrar, porque hoje tem sessão do plenário da Câmara prevista também, mas deve ficar mais envolvida aí na sessão do Congresso, né, que deve acontecer antes disso. Mas vamos falar um pouquinho da reforma tributária, que hoje deve ter a instalação da comissão especial aqui na Câmara. Sua expectativa para esse, que tem sido falado aí como um dos grandes temas para esse ano? Sem dúvida, essa reforma tributária, eu acho que ela é um clamor de toda a sociedade, e aí não tem oposição à situação, todos aprovam uma reforma tributária. E na linha do que diz o nosso ministro Paulo Guedes, né, é importante descentralizar, tirar dinheiro, poder da União e levar para os municípios, levar para onde estão as pessoas, né, que são as beneficiárias dos programas e para as quais servem os tributos. Por que se recolhe tributo? Né? Se recolhe tributo para que o governo possa devolver em serviço para a população. Então, a gente espera que o nosso sistema, que é o sistema mais complexo do mundo, o brasileiro é aquele que mais paga imposto e não recebe nenhum retorno do Estado, a gente espera que essa reforma sirva para simplificar. Hoje a gente sabe que não pode haver desoneração, mas uma promessa do governo é que não vai haver aumento de carga tributária. E assim que as contas se ajustarem, aí sim começar a desonerar também os ombros do contribuinte que não aguenta mais pagar tanto imposto. Sua expectativa, deputado Ayrton Faleiro? Olha, é verdade, deputado, nós temos um consenso da necessidade da reforma tributária. Aliás, nós da oposição achávamos que essa era a primeira reforma a ser feita no Brasil, antes de reforma trabalhista, que não gerou emprego, antes de reforma da Previdência, que as pessoas vão trabalhar mais e receber menos, né? Agora, talvez a nossa divergência se apresente no mérito da questão, né? Nós achamos que tem que simplificar, tem que unificar imposto, não tem que aumentar imposto para a classe trabalhadora e o povo pobre desse país, mas nós precisamos fazer uma reforma que ela seja distributiva de renda, né, e que ela aumente a capacidade do Estado de atender políticas públicas. E para isso nós temos que mexer no andar de cima. Aí eu quero questionar e até duvidar que o governo vai ter coragem de, nessa reforma tributária, mexer no andar de cima, mexer no lucro dos bancos, nas grandes fortunas, nas grandes heranças. Tem que fazer isso, senão a reforma ela é meia boca, não vai ser uma reforma completa. Deputado Ayrton Faleiro, deputada Bia Kicis, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio com a Jaciene.